Fala, aventureiros! Hoje eu vou falar dessa HQ aqui, ó, com essa capa incrível, Separados, da Darkseid. E realmente o que me comprou nessa HQ aqui foi a capa, né? Eu não conhecia, não tinha a menor ideia sobre o que era essa HQ, sabia que era uma HQ de terror, mas não sabia que era tão boa assim. Essa HQ é excelente, galera. E como ela é muito grossa, olha, na hora que eu for mostrar aqui pra vocês o raio-x, eu vou acabar dando muito spoiler, porque eu vou ter que falar muita coisa e eu vou acabar contando a história pra vocês. Então, se você não quer receber spoiler, mas quer conhecer melhor essa HQ, dá uma conferida lá no nosso Instagram, nas fotos, lá a gente dá uma descrição, faz o raio-x em fotos para vocês, e lá vocês conseguem conhecer um pouco sobre o material, como é que é essa HQ. Agora, se você quer conhecer um pouco sobre a história disso aqui, que assim, não vai tirar toda a graça, porque na hora que você lê o conteúdo dela, o peso que essa história tem, é muito interessante. Então, assista o nosso vídeo aí, e se você gostou, não se esqueça de curtir e de hypar nosso vídeo, que é uma função nova aí que tem no YouTube, e ele eleva aí esse vídeo para mostrar a mais gente que curte HQ como nós, e assim, essas HQs merecem ser divulgadas, porque muitas vezes o próprio produtor não divulga tanto essa HQ, então elas passam despercebidas e desconhecidas. E essa HQ aqui merecia uma adaptação para filme, porque a história dela é fenomenal. Então, bora conferir o raio-x? Fala, aventureiros e amantes de quadrinho. Hoje eu vou trazer esse best-seller aqui que eu adquiri por acaso, Separados, da Darkseid, que tem trazido quadrinhos muito interessantes pra gente. Capa dura, olha só, uma arte aqui já inicial incrível dessa porta suja de sangue. E o quadrinho também tem um papel muito bom, um papel grosso, tá vendo? Olha só, com um coucher fosco, né? E que valoriza demais a arte desse quadrinho, que é muito incrível, né? Então, eu vou folhear aqui, vou falar um pouquinho da história, depois eu vou falar um pouquinho mais sobre o que eu achei do quadrinho, da arte e tudo mais. Mas a história inicia com o Jack, tá vendo, recebendo um material do neto dele, que na verdade é uma foto que remete a toda a história, a toda a lembrança dele, né? E ele começa falando sobre o braço, porque ele não tem um braço, e ele diz que ele perdeu esse braço na guerra, mas que ninguém sabe a verdade sobre a perda desse braço dele, e essa história que ele vai contar pra gente. E Jack é um garoto sonhador, né, que mora com a mãe, e ele descobre que ele é adotado, e assim ele recebe uma carta do suposto pai dele, que é um tocador de lira, né, se não me engano é o instrumento que ele usa, mas é um instrumento musical que ele gosta de tocar, e o sonho dele é seguir, encontrar o pai dele e se tornar um músico. E com essa carta, com o endereço que ele recebe, ele decide fugir de casa, né, e perseguir esse sonho dele. Mas, assim, no meio do caminho, ele acaba encontrando com um outro rapaz, que na verdade é uma garota, que é a Sam, né, ou Samantha, né, ou o Sam, né, porque todo mundo pensa que ele é um rapaz. E o Sam é muito esperto, é muito mais sagaz do que o Jack. O Jack é bem mais inocente. O Sam, pelo visto, ele já nasceu na rua, ele cresceu na rua, então ele tem muito mais malícia do que o Jack. E à medida que a história vai se desenrolando, eles cruzam com o suposto assassino, porque essa história aqui é um terror, mas é um terror psicológico ligado a um assassino serial, né? Que é um cara que é um canibal, que ele se alimenta de crianças. E esse cara acaba cruzando o caminho deles e fazendo amizade com o Jack, com a Sam, né? Porém, uma amizade nada sadia, e a Sam já percebe que alguma coisa estranha existe nesse cara e tenta orientar o Jack a vazar dali, né, a achar fora. Mas o Jack tá iludido, né? Ele achou o cara que disse que vai dar uma carona para eles, que vai ajudar ele a achar o pai dele. Então ele tá iludido e ele até briga com a Sam. E a Sam acaba sendo muito esperta e ela descobre, né, que a identidade que o assassino usa é uma identidade falsa. E ela se confronta ele, e aqui é a cena que vocês podem ver, e vocês já imaginam o que acontece com a Sam, né? E a história se desenrola com o Jack e o cara, né? Ele diz que a Sam acabou roubando ele, né? E assim ele acaba criando esse laço de amizade com esse assassino e segue pela estrada. E é legal porque esse quadrinho ele se passa lá no início dos anos 90, né, anos 20, e todo esse ar aqui do início dos Estados Unidos, né? Cidades bem longes, cidades pequenas, casas perdidas assim no meio do nada, dá um ar muito mais interessante para esse terror criado nessa HQ. E como você pode ver, é uma HQ grande, interessante e facilmente poderia ser adaptada para um filme.
Eu achei incrível o conceito da história. Mas enfim, o Jack acaba descobrindo que algo de errado está acontecendo, porque ele acha a carteira dele junto com os pertences desse assassino, e ele percebe que alguma coisa aconteceu com a Sam, e ela não simplesmente roubou ele como o cara tinha falado. Mas, nesse meio tempo, ele acaba chegando na casa do pai dele, e aí que as coisas se desenrolam, né? E ele acaba descobrindo que o pai dele, na verdade, está morto há muito tempo e foi tudo armado para esse assassino para pegá-lo. E a história, assim, é incrível, a arte é linda, fantástica mesmo. E assim, não tem pudor nenhum, né? Você vê aqui o Jack perdendo o braço, motivo que ele conta que ele perdeu o braço. E a mãe dele acaba descobrindo onde é que ele está, porque a Sam, muito sagaz, mandou uma mensagem para a mãe dele, mandando o endereço do suposto pai dele, e ela vai atrás dele. Mas é claro que o assassino está lá, mas o Jack, também muito esperto, consegue se soltar e enfrentar o assassino. E é aí que existe um desenrolar da história, porque o Jack vai lá, fere o assassino, tá vendo? E a gente descobre que o assassino não é um ser físico, um humano normal, ele é alguma coisa sobrenatural. E é aí que o terror se desenrola. E aí acaba o quadrinho, tá vendo? Olha só, exatamente com ele apavorado, porque ele recebeu aquela foto que deveria ter sido queimada lá na casa onde ele matou o assassino, e ele descobre que o assassino está de volta para pegá-lo, ou pegar o neto dele, ou alguma coisa assim, porque ele disse que ia voltar. E o quadrinho acaba aqui. E assim, ele é uma coletânea, né, de várias edições que foram lançadas, foram um total de 7 edições lá fora, e foi essa coletânea feita aqui pela Darksiders. Gente, se você gosta de terror, eu fiz um resumo aqui da HQ, mas você lendo toda a relação dele, as conversas, os diálogos dele com o assassino e com a Sam, é um quadrinho que vale muito a pena. Então, recomendo aí, ó, Separados, né, da Darksider Graphic Novels, com essa capa aqui lindíssima, que foi o que me atraiu para comprar esse quadrinho. Então fica aí mais essa dica, mais esse raio-x para vocês, dessa leitura que eu fiz. E se você gostou, não esqueça de dar um curtir aqui no vídeo, e agora nessa função nova que o YouTube tem, que é o Hypar. Então clica lá no Hypar para esse vídeo aparecer para mais gente que gosta de quadrinhos também como a gente, e conhecer esses achados que muitas vezes não são muito bem divulgados e as pessoas acabam não conhecendo. E são quadrinhos que merecem realmente que a gente conheça. Então é isso aí, pessoal. Até a próxima.